Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos e amigos. Mais uma vez, venho aqui através deste vídeo trazer uma palavra de reflexão da parte de Deus para o meu e o seu coração. Hoje estarei lendo a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Estarei lendo o versículo 7 e 8, que diz assim: Isaque chamou por seu pai Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Amados, nós estamos diante de um texto muito lindo. A palavra do Senhor, embora toda ela é linda, como já disse em outros vídeos anteriores, mas esse nos chama a atenção porque quando nós lemos o capítulo 22 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus pedindo para Abraão ir até um monte Moriá, o qual Deus haveria lhe mostrar para ele. E Deus faz um pedido um tanto que aos nossos olhos inusitante. Por quê? Porque Deus pede para Abraão seu filho Isaque, justamente o filho da promessa, justamente aquele a quem Deus havia lhe assegurado que de Isaque ele iria fazer com que a sua geração ela multiplicasse de uma maneira sobrenatural sobre a face da terra. Porém, Deus ele aparece para Abraão e pede: dai-me o teu filho Isaque. O que me chama mais atenção neste texto, que Abraão ele não questionou com Deus. Abraão não disse: Senhor, Isaque não é o filho da promessa? O Senhor não prometeu que através dele o Senhor iria multiplicar a nação? O Senhor iria encher a terra de tal maneira? Não. Abraão, ele não questionou com Deus. Abraão, ele deu ouvido a Deus. Ele foi ao lugar que Deus haveria de mostrar, para que ele oferecesse em um dos montes o seu filho Isaque, a quem ele fizera a promessa. Querido, se fosse nós nos dias de hoje, nós iríamos indagar, nós iríamos questionar, nós iríamos dizer: Deus, por que justamente o filho que o Senhor disse que dele seria uma bênção? Amados, nós temos que entender que este Deus, o qual nós servimos, ele é um Deus onisciente, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onipresente. Pois bem, quero falar para você nesta manhã da providência de Deus. Deus, ele providenciou o substituto para Abraão oferecer em holocausto no lugar de seu filho Isaque. Deus, ele prova a fé do patriarca Abraão. Quem sabe no dia de hoje você também não está tendo a sua fé provada, mas saiba que Deus, quando ele permite que passamos por uma prova, ou ele próprio nos prova, ele sempre tem a providência. O fato é que por muitas das vezes nós vivemos questionando Deus, vivemos colocando os porquê. Para que isto? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sempre, ele vai agir conforme a sua vontade. E o que me chama a atenção é que Abraão, ele pega Isaque, ele pega 2 de seus servos e vão para o lugar que Deus havia dito para ele, para que ele oferecesse Isaque em sacrifício. Quando chega no pé do monte, que Deus dissera para ele: é aqui o lugar, Abraão,
ele nos dá uma lição muito grande de fé, de esperança, de que Deus iria entrar com providência. Ele diz para os seus servos: ficai-vos aqui, porque eu e o menino, nós subiremos, adoraremos a Deus, e depois de termos adorado, voltaremos para vós. E o texto que nós lemos aqui diz que Isaque, ele indagou ao seu pai Abraão. Ele disse: meu pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão lhe assegurou, dizendo para Isaque: meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. Ou seja, em outras palavras, Abraão estava dizendo: fique tranquilo, Isaque, Deus entrará com providência. Fique tranquilo, Isaque, Deus está no controle. Queridos, Deus está falando com alguém aqui nesta manhã, ou quando você assistir este vídeo, não sei se à noite ou à madrugada. Deus tem providência para a tua vida. Assim como Ele proveu lá no monte o cordeiro para substituir Isaque, Deus também tem uma providência para transformar esta tua luta em vitória. Deus tem providência, assim como Ele teve providência para Agar. Agar, ela saiu com seu filho Ismael, achando que tudo estava acabado, achando que não tinha mais solução, não suportando Agar de ver o seu filho Ismael chorando por falta de pão, por falta de água. A Bíblia nos faz entender que ela vira o seu rosto e fica a uma distância de um arco de flecha, para não ver o menino morrer e não escutar o choro do menino. Porém, Deus providenciou no deserto um poço, uma fonte de água, para que Agar, ela tomasse agora aquela água, enchesse o odre, desse para o menino, para que continuasse a sua caminhada. Querido, por mais que você esteja passando num deserto, por mais que você esteja passando por lutas, Deus sempre tem providência para a nossa vida. Não abaixe a tua cabeça, não desanime, porque o Senhor é a providência. Deixo esta palavra para você refletir sobre ela. Jesus tem providência para a tua causa. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.